Amigos queridos, deixemo-nos envolver por esse doce enlevo da melodia da música e por esta brisa leve que o vento traz às primeiras horas da manhã desse dia, para juntos orarmos em comunhão espiritual com os sábios benfeitores de Jesus na terra, que vêm derramar sobre nós as vibrações alviçareiras da esperança em tempos melhores para todos nós. Jesus, Divino Mestre, em seu nome, Senhor, queremos mergulhar neste manancial de amor chamado Evangelho, neste roteiro iluminativo que nos conduz aos caminhos seguros do amor e da verdade. Ampara-nos nesta hora, Senhor, que os mensageiros do seu amor na terra, que aqui presentes estão, possam levar a todos os corações unificados neste momento o vigor do bom ânimo e descortinar para nós horizontes nunca antes percebidos, horizontes que se iluminam e se alargam para que possamos ver a luz do seu amor, sentir a vibração amorosa do seu pensamento que nos governa a existência na terra. E é neste ambiente simples que em seu nome, Senhor, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Mestre, obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item que nós estamos refletindo é o duelo. Já há alguns dias temos tecido considerações sobre esse estado ainda de lutas que travamos com o mundo, com o próximo, em função da nossa rebeldia em aceitar a lei de Deus. Como ontem a Ana citou, por que será que uma coisa extinta em 1800 e pouco, o duelo, foi resgatada no Evangelho? Se já seria alguma coisa ultrapassada na humanidade? Mas Jesus resgata o simbolismo dos costumes. E o simbolismo do duelo, que outrora era para limpar uma honra, mas na verdade era um confronto de poderes, onde o mais fraco sucumbia, isso ainda existe neste simbolismo hoje no nosso mundo, quando estamos duelando não mais com armas de fogo ou armas brancas, mas estamos duelando no confronto contínuo com o mundo em que vivemos, querendo fazer prevalecer a nossa opinião contrária à verdade, o nosso ponto de vista que privilegia nossos interesses pessoais, e assim nós temos acumulado ao longo do tempo um estado chamado rebeldia. E a rebeldia é o traço mais característico daquele que duela no confronto com o outro. Então diz assim esse trecho do Evangelho: enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Olha a sabedoria de Jesus quando coloca o duelo, que hoje não é mais entre duas pessoas, mas nós estamos tendo duelos de poder entre povos, entre religiões, entre civilizações.
As pequenas guerras, as grandes guerras, nada mais representaram do que duelos. Medir força, competir, subjugar o mais fraco, usufruir dos bens do outro. Isto, concordemos, ainda é profundamente forte em todas as pessoas de todos os países. Nós estamos atravessando um conflito de guerra o que significa um povo querer dominar o outro à força? O que significa que não seja subjugação através de um duelo de poder, um duelo coletivo, né? Duelo de dois, mas passa a ser uma trama coletiva. Então, enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não será ainda chegado. Porque o reino de Deus é um reino de pacificação, de amor, para banir do globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Mas no progresso, e é disso que nós queremos falar, no progresso do espírito, nós vamos encontrar esse ímpeto de disputar poder intrinsecamente ainda talhado na nossa personalidade. Esse impulso primitivo de domínio e disputa de poder ainda é uma das mazelas, das mais graves que trazemos em nós. E esse duelo significa para nós que nós nada sabemos sobre nós mesmos. Por isso, queremos impor ao outro o nosso ponto de vista. Nós trouxemos para refletir sobre uma lição de Emmanuel que vai mostrar para nós qual seria, então, a terapêutica cristã quando somos ofendidos, quando somos desafiados, quando somos angustiados e ainda estamos no duelo com o outro, né? Porque ontem nós falamos do duelo íntimo e continuaremos a seguir, mas ainda quero voltar um pouco no duelo com o outro. Duelo que se estabelece no pensamento. E esse duelo do pensamento, quando eu fico pensando no mal que o outro me fez, no mal que me fez sofrer, quando eu acho injusto tudo que me acontece, eu estabeleço essa força de criação mental contra alguém. Este alguém será atingido pelo mal que eu crio em mim? Provavelmente, mas não necessariamente. Porque se aquela pessoa a quem eu dirijo o duelo mental estiver num momento de equilíbrio, ela não será atingida. Mas eu, que criei esse estado de animosidade em mim, sempre, sempre, sempre serei atingido pelo mal que crio em mim mesmo. Na verdade, todo mal que pensamos fazer a alguém, estamos fazendo a nós mesmos. E nós precisamos pensar até quando eu quero continuar fazendo o mal para mim e achando que esse mal vem de alguém, de alguma circunstância, de um fato da minha vida. Então é hora da gente acordar, né? Acordar mesmo a consciência desse estado torporoso de ignorância.
e dizermos para nós mesmos se nós queremos construir ou não a nossa felicidade, porque ela está ao alcance de todos nós. De que felicidade estamos falando? Da pacificação íntima. Porque essa é a verdadeira felicidade, um estado de harmonia com a minha própria consciência. Então, Emmanuel diz numa lição chamada Ama Servindo, é do livro Urgência, que diz assim: muitos companheiros se propõem a conquistar a vitória nesse ou naquele tipo de luta. No entanto, em qualquer conflito, a vitória somente vale quando envolve a paz de todos. Quem ganhou o duelo? Aquele que promoveu a paz de todos, o bem para todos. Este é o vencedor da luta entre o bem e o mal, porque nada mais é do que uma luta entre o bem e o mal. Reter o melhor para si unicamente é uma forma de egoísmo. Qualquer tipo de vantagem que nós queiramos levar é uma forma de egoísmo. Contudo, fazer-se alguém melhor a benefício dos outros é o caminho para a tranquilidade. Então, se nós queremos vencer o duelo do nosso pensamento com as pessoas e coisas e situações do mundo, nós precisamos entrar num estado de vencer o egoísmo. Olha só, enquanto não vencermos o egoísmo e vivermos o bem para todos indistintamente, seremos espíritos agitados internamente, espíritos desassossegados, espíritos com síndromes ansiosas, porque quando o bem não prevalece, eu entro numa ansiedade. Quando o bem prevalece, eu entro numa calmaria. Então, nós precisamos sentir que quando não estamos nos sentindo bem, quando estamos nos sentindo mal, que mal é este? É o mal que vem de alguém? Não, é o mal que há em mim, que se manifestou porque o egoísmo prevalece ainda. Essa é a dinâmica. Então, fazer-se alguém melhor a benefício dos outros é o caminho para a tranquilidade. Geralmente, quando nos achamos no plano físico enquanto encarnados, as leis da vida nos colocam de preferência junto daqueles com os quais ainda não nos harmonizamos de tudo. É assim que são formadas as famílias, com pessoas que amamos e com grandes desafetos do passado, para que tenhamos a oportunidade de ajustes de relacionamento. Então, por isso, aprender tolerância é curso de elevação espiritual do mais importante, porque a gente confunde tolerar com suportar. Porque eu posso suportar calado uma situação com tremenda intolerância interna, mas só fazermos um silêncio externo. A tolerância é uma resiliência, é uma flexibilidade de compreensão extremada sobre o tempo evolutivo do outro que pode ser diferente do meu. Quando a gente fala assim, hoje no jargão popular, mas que mundo você vive? Nós estamos dizendo, quero compreender em que tempo evolutivo você se encontra, para que eu o respeite em bases de tolerância, mesmo que eu não aceite os seus princípios, porque os seus princípios podem ser contrários ao bem, mas eu estou na tolerância de respeito ao seu tempo evolutivo. Então, por isso, aprender tolerância é curso de elevação espiritual dos mais importantes. E todos esses sentimentos que nós colocamos à disposição do outro nos relacionamentos se chama o ato de servir. Eu sirvo
com os valores que me são próprios. Posso alimentar o outro daquilo que sou, dos meus sentimentos. Às vezes, por longo tempo na existência terrestre, temos pela frente os adversários gratuitos, os parentes difíceis, os desafetos que remanescem de vidas passadas, ou os companheiros desinformados e infelizes. O mundo é assim. E nós estamos inseridos num contexto assim. E que defesas nós vamos precisar desenvolver para sobreviver ao mundo assim? O mundo com desafetos do passado, com companheiros difíceis, desinformados, com adversários gratuitos. Como que nós vamos ter equilíbrio para sobreviver emocionalmente e espiritualmente num mundo assim? Uma vez que não vamos mudar o mundo, porque a mudança é sempre individual, como? Qual a terapêutica que o Evangelho nos traz para vencermos as adversidades do caminho? Que não seja eu estar em paz com a minha consciência. E quando isso se faz, quando eu alinho meu pensamento com a minha consciência, eu me redimo, eu passo a agir de forma a reparar os possíveis erros que geraram o duelo em mim, que geraram o confronto contumaz e que se transformou em traços marcantes da nossa personalidade. Reagir, confrontar, enfrentar, disputar, são duelos, fortes duelos que ainda estabelecemos. Então, o ato de servir, se eu recebo uma agressão do outro, além da tolerância, eu preciso levar para o outro o que eu tenho de melhor. Nós sabemos que isso é desafiador, mas é o caminho. Em suma, é o antagonismo a oferecermos oportunidades de melhoria e burilamento. Em vista disso, observa no assunto os pontos essenciais a considerar. Faze pelos familiares problemas todo o bem que puderes, sempre. Não acredites em tempo algum que hajas feito por eles o bastante. Porque às vezes nós queremos abandonar uma situação e dizemos assim, eu já fiz tudo o que podia. Isso é outro engano. Ninguém nunca fez tudo o que podia, porque nós sempre podemos estar fazendo mais e melhor no ato de servir. Embora conservando a própria paz íntima depois dos deveres plenamente cumpridos, porque de nossa parte nunca admitimos que Deus haja realizado o suficiente em nosso favor. Então vamos refletir. Irmãos, quão importante é para nós esse tema, porque nós somos esses espíritos em eterno combate com aqueles que não pensam como nós. Nós duelamos, porque temos a falsa impressão de que a forma que nós temos de pensar é a forma mais adequada. Mas a forma mais adequada de pensar é a do Cristo. Nós outros todos estamos experimentando processos evolutivos e isso é algo muito doloroso para nós, porque quase sempre o nosso pensamento isento de bondade julga, condena,
distancia, e nós estabelecemos com as pessoas que estão ao nosso redor esse conflito de enfrentamento que nos predispõe a um estado de enfermidade permanente, como nós falamos ontem. Então, como interromper isso? Que é o que a Célia trouxe para nós na reflexão de hoje. Que não seja nós realmente, mas de verdade, deixarmos o outro ter o seu próprio pensamento e não achar que o que ele pensa não é bom, não é o bem. Que o que ele pensa é pior do que aquilo que nós pensamos. Porque, às vezes, nós sugerimos para alguém uma determinada coisa. A gente sugere. Muitas vezes a pessoa, ao nos ouvir, ela acata. Mas no íntimo ela não quer aquilo. Ela quer da forma como ela pensou. Aí ela faz da forma como ela pensou. Porque ela está no direito de ser o que ela é. E aí, quando nós observamos, a gente começa o diálogo. O embate. Íntimo. Mas eu falei, mas por que não fez desse jeito? Mas não sei o quê, mas e tal. E ficou, não ficou isso, não ficou daquele jeito. Enfim, né? Se tivesse feito do jeito que eu falei, né? Se tivesse isso... Isso acontece conosco? Será que isso acontece conosco? Mas eu não te falei? Mas por que você fez desse jeito? Né? Então, às vezes o que nós propomos é o melhor. Às vezes o que nós propomos é o melhor. Mas o outro precisa aprender. Lhe foi dado a oportunidade de aprender. E nós temos que ficar contentes com a possibilidade do outro aprender. E sairmos daquela condição mental que é o meu jeito, que é o certo. O outro tem direito de estar equivocado. O outro tem direito de ter na sua personalidade agudezas. E nós convivermos de maneira harmoniosa com todos. Nesse triunfo que a Célia colocou para nós, em que o vitorioso do duelo é aquele que estabelece a paz para todos. Então, estar juntos uns dos outros e aprender e dar a oportunidade para o outro experimentar, fazer do jeito dele, analisar, ver que errou, recomeçar. Porque, na verdade, o que nós temos aprendido com o Evangelho? Que o mais importante de tudo não é exatamente aquilo que nós estamos realizando naquele momento, mas é o aprendizado que aquilo gera para todos. Porque o que nós estamos fazendo de efetivo, tudo passa. Hoje é assim, amanhã vai ser de outro jeito. Nada permanece. E esse processo de mutação é um processo que realmente vai estabelecer
algo de mudança dentro de nós. E é isso que Jesus nos propõe nesse evangelho extraordinário, que a gente permita que o outro se equivoque, que o outro erre, que não faça como tem que ser feito, e que nós cuidemos do nosso pensamento para não condenar o erro que milenarmente estamos cometendo. E muitas vezes não enxergamos. Porque geralmente a gente condena no outro aquilo que nós fazemos à mão cheia. Geralmente. A gente só não percebe que faz, mas faz. Então, a convivência pacífica, ela é um estado íntimo do espírito que está desejoso de cooperar com o outro. E essa cooperação é a do sentimento. Porque sem sentimento a gente não coopera. E sem o desenvolvimento do sentimento, uns pelos outros, não vai adiantar de nada o que nós estamos fazendo. Porque, como falamos ontem, mente esclarecida, mas não iluminada, é mente perturbada. Né? Então, por que eu me perturbo com o que eu vejo? Porque eu sou esclarecida e não iluminada. Só por isso. Porque o dia que nós formos uma mente iluminada pelo sentimento, porque aí a gente tem que entender, né? O que ilumina a mente? O sentimento. É isso que ilumina. Eu ofendo, eu critico, eu me oponho, porque eu não tenho sentimento. Eu só tenho esclarecimento. Quanto maior o esclarecimento e menor a iluminação, mais intenso o tormento, mais intenso o conflito, maior o diálogo íntimo do embate, maior. Então, quando nós começamos com a nossa mente a esse enfrentamento, nós temos que interromper e falar assim, nossa, deixa eu ver se eu busco dentro de mim algum sentimento de piedade, de compreensão, de bondade, alguma coisa, algum sentimento estruturado dentro de mim, para que esse duelo, que às vezes o outro não está nem sabendo nem vendo, seja interrompido. Porque a única, irmãos, a única coisa que interrompe esse duelo com o outro chama sentimento. E o que estrutura esse duelo é a ausência de sentimento. Vamos testar para ver se isso é verdade? Vamos testar. Entre os casais, por exemplo. Um fez uma coisa terrível para o outro. Aí começa aquele embate, né? Começa aquele enfrentamento íntimo, primeiro íntimo, dentro da gente. Dentro. Aí vem, e aí você para um pouco e você fala assim, não, mas espera aí. Deixa eu me lembrar os dias felizes desse relacionamento. Quando essa pessoa falou uma coisa que cravou meu coração, que foi uma grande emoção para mim. Deixa eu me lembrar de um dia feliz. Deixa eu me lembrar dos valores que essa criatura tem. Que eu estou longe
de adquirir ainda. Deixa eu pensar no bem que essa criatura faz, nos seus valores. Deixa eu pensar nos seus valores, que são muitos. Aí eu começo a puxar de dentro de mim aquilo que há de melhor estruturado em sentimentos. Porque para eu reconhecer que o outro tem valor, para eu reconhecer que tudo certo, ele pode errar, ele está experimentando, ele não está pronto, ele está a caminho tanto quanto eu. Para eu pensar assim, eu tenho que manifestar bondade. Só e absolutamente só o sentimento interrompe a loucura desse duelo que nós estabelecemos em nós. Porque o raciocínio não faz isso, não tem poder de fazer isso. Porque o raciocínio está sempre contaminado pelos nossos interesses pessoais, de alguma natureza. Por isso que a gente diz, né? Razão ou raciocínio esclarecido. E esse esclarecimento, muitas vezes, esse raciocínio esclarecido, ele é pautado em elaborações mentais muito distantes da verdade, também, muitas vezes. Daí a importância de nós refletirmos sobre isso. E sairmos, não permitirmos que esse duelo se estabeleça, de modo algum. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada do dia, o Senhor nos envolva com vibrações amorosas, que desça sobre nós o seu olhar doce e misericordioso, para que possamos sentir que as tuas vibrações e o seu amor penetra o espírito que somos, Senhor, iluminando os campos obscuros da nossa alma, convidando-nos ao bem e à verdade. Fortalece-nos, Senhor, ampara-nos, para que possamos ser instrumentos fiéis em suas mãos generosas. Que nesse instante nós possamos agradecer por tudo que a vida nos tem ofertado, pelas oportunidades sublimes de progresso. Que nesse instante, Senhor, possamos nos envolver mais e mais nas tarefas simples que o Senhor nos confiou, para realizar o que viemos fazer conosco na terra. Ampara-nos e fortalece-nos, Senhor. Que os bons espíritos que nos ouvem possam buscar os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, envolvê-los com paz, com amor, Senhor,
para socorrer na sua intimidade as dores. Envolve-os com amor, Senhor. E nós outros possamos prosseguir realizando o melhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor seja por nós, agora e sempre. Que assim seja.